Fiz 5 exemplos para vocês do uso do comando repita em algoritmo, que vai ser útil para a execução das listas de exercício, tudo bem? Vamos então ver esses exemplos aqui. Eu vou dar continuidade àqueles exemplos que eu havia dado nas aulas de exemplos também, quando expliquei o comando enquanto, tá, gente? Bom, quando eu tinha explicado o comando enquanto, vamos supor aqui nesse caso aqui, ó, eu quero somar 100 vezes o número 1 numa variável. Usando o comando para, o que, que eu fiz? Eu criei uma variável para fazer a soma, que é essa res, né? Iniciei ela com 0 antes do laço de repetição, e aí, à medida que fosse executando esse laço de repetição, 100 vezes ele ia somar o número 1 na variável res. Né? Por que 100 vezes? Porque o contador ele vai de 1 até 100 aqui nesse caso. Tá? Quando eu passei isso para o comando enquanto, eu continuei zerando a variável aqui antes do laço, e aí o contador que eu iniciei de 1 aqui em cima, eu iniciei ele antes do laço de repetição do comando enquanto. Né? Para definir que o contador ia até 100, o que, que eu fiz? Aqui ia de 1 até 100, eu coloquei enquanto o contador for menor ou igual a 100. Né? E aí mandei fazer. Fazer o quê? Exatamente essa soma. Somar o número 1 na variável res. Né? Por quantas vezes? Por 100 vezes. Né? E aí aqui, a cada momento que ele entrava no laço de repetição, ele ia somando 1 na variável que controla o laço, que é a contador, né? Para que, de tal forma, ele conseguisse, a partir do momento que atingisse o número 101, saísse do laço. Bom, como que eu faço isso agora? Passar para o comando repita. Gente, a mesma coisa praticamente. Vocês lembram lá da aula teórica, né, que eu coloquei que o comando repita, ele faz teste condicional no final da estrutura. Então aqui já deu início eu repita, antes iniciei as variáveis, né? O contador que inicia de 1 vai até 100. Como que vai até 100? A partir do momento que ele for maior que 100, ou seja, ele vai até 100, a partir do momento que for maior que 100, 101, 102, ele vai sair do laço, né? Bom, o que, que ele tem que repetir por 100 vezes? Isso aqui, a soma. Somar 1 100 vezes na variável res, né? A cada momento que ele passa aqui por dentro do laço, ele soma 1 na variável contador. A variável contador que está controlando o laço de repetição era aqui no enquanto, era no comando para e também será no comando repita. Né? Tanto é que eu iniciei. Primeira vez, fez a soma, primeira vez. Somou um contador, ele passou a ser 2. É maior ou igual a 100? Não. Se deu falso, volta a repetir o laço. Ele entra aqui de novo. Tudo bem? E assim ele vai fazer por 100 vezes. Se eu executar esse programa, pessoal, vamos lá, rodar o algoritmo. Olha lá, ó, o resultado com as 3 estruturas de repetições dá 100, né? Tanto com para, quanto com enquanto, quanto para o repita. Ou seja, para a execução desse exemplo, esse exemplo, inclusive, é um exemplo bastante útil, né? Eu estou somando 100 vezes o número 1 na variável, numa variável. Qual variável? Nessa res. O nome da variável é você quem cria, tudo bem? Vamos para o segundo exemplo agora. No segundo exemplo, vou abrir aqui um segundo exemplo. Exemplo 2, que eu já havia deixado preparado aqui para adiantar a videoaula, né? Fazendo com o comando para, o que, que eu quero? Eu quero somar os números de 1 até 100, né? E saber o resultado disso. Então, a primeira vez ele vai somar 1 na variável res, vai dar 1. Somando mais 2, vai dar 3. Somando mais 3, dá 6. Com 4, dá 10. Com 5, dá 15. E assim ele vai até chegar ao número 100 e somar o número 100, e aí a gente saber o resultado que deu, né? Usando o comando para, conforme a videoaula passada, nós tínhamos essa situação aqui, né? Quando eu iniciava a variável res com 0, já não precisaria, porque ela inicia com 0 quando eu começo o programa. Aí o que, que eu faço?
somo o contador. O contador, a primeira vez, ele vale 1, só para relembrar isso da videoaula passada. O contador, a primeira vez, ele vale 1. Então, ele vai somar 1 na variável res. Fim para, ele volta para cá, o contador passa 2, ele já soma o 1 com o 2, né? Dá 3. E assim ele vai. A cada novo valor da variável contador, primeira vez ele é 1, soma 1 na variável. Segunda vez ele é 2, já soma mais 2 na variável. A terceira vez o contador vale 3, então já soma mais 3. É essa sequência aqui que ele está seguindo. Ó. A cada valor novo do contador, ele vai somando o contador na variável res. Somando o contador na variável res. Então, só para lembrar, res recebe ela própria, que é o que ela valia anteriormente, mais o valor do contador. A primeira vez ela valia anteriormente 0. Com 1, deu 1. A segunda vez, ela já estava valendo 1, o res. Então, soma 1 com, qual é o valor do próximo contador? 2, dá 3. E assim ele vai, tá, gente? Ao final da execução de 100 vezes, ele vai mostrar o resultado da variável res. Passando isso para o enquanto, como é que nós fizemos? O contador é a variável que controla o laço, ele iniciou de 1 aqui em cima. Aqui também tem que iniciar. Ele vai repetir o laço de repetição enquanto o que estiver acontecendo, o contador for menor que ou igual a 100. Contador menor ou igual a 100. O passo dele é 1. Opa, contador igual a contador mais 1. Não pode esquecer de somar 1 na variável dentro de laço de repetição do comando enquanto e do comando repita, certo? Esqueceu isso aí, o programa entra em loop e não sai mais dessa estrutura de repetição. Tudo bem? Vamos lá. Então, iniciei a variável com 1, conforme eu tinha feito aqui em cima. O teste condicional enquanto o contador for menor ou igual a 100, como eu coloquei aqui em cima. Essa linha aqui faz as vezes do passo, que é passo 1, então soma 1 na variável contador. E à medida que a variável contador está valendo 1, vai somar 1. Valeu 2, soma 2. Valeu 3, soma 3. Valeu 4, soma 4. E aí ele vai acumulando na variável res os resultados. Gente, para passar isso para o repita é mais fácil do que passar do enquanto do para o enquanto. É praticamente uma cópia. Só que o único detalhe, lembrando, repita não tem o teste condicional aqui no início da estrutura como no enquanto. Ele é aqui no final. Então, repita até contador maior que 100. Lembra que eu falei lá na videoaula de teórica? Se aqui eu estou usando o operador relacional menor ou igual, quando eu passo isso para o repita, aqui vira maior. Se eu tivesse feito ao contrário, se eu tivesse posto maior aqui em cima, aqui seria menor ou igual. Se eu colocasse só o igual aqui, aqui deveria ser diferente. Tudo bem? É sempre o contrário no repita, como eu já tinha falado na videoaula teórica dessa aula 4, tá? Então, vamos lá, ó. Aí, o que acontece? Soma o contador, é a mesma linha de programação que eu tinha feito aqui em cima, ó. Vou ficar somando o contador na variável res, né? Contador a primeira vez é 1, soma 1 lá. Contador passou a ser 2, soma mais 2. Contador valendo 3, soma mais 3. Contador valendo 4, soma mais 4. Em quem? Na variável res, certo? E é o que eu fiz aqui embaixo. Continuo fazendo isso no repita, não muda. Contador igual a contador mais 1. Para quê? Porque eu tenho que somar 1 na variável contador. Porque senão ela sempre vai ficar valendo 1 e aí ele entra em looping, que ele nunca vai ser maior do que 100. A partir do momento que eu coloco essa linha em destaque aí, o que acontece? Ele tende a chegar a 100, ultrapassar o valor de 100. E aí, quando ele ultrapassar, vai parar o laço de repetição, né? Enquanto for falso teste, né? Enquanto for falso teste, faz o laço de novo. Deu verdadeiro, ou seja, o contador ultrapassou 100, ele passou a 61, para, porque era até 100 só. Tudo bem? Aí, foi isso até que eu coloquei como comentário, ó. Repare que o operador relacional é diferente do usado no comando enquanto, que lá era menor ou igual, aqui é maior. Certo, gente?
Vamos rodar esse programa agora e ver se vai funcionar de acordo com o que eu tinha explicado. Ó, rodar, olha lá, 5.050. O resultado tem que ser igual para as 3 execuções, tanto com para, quanto com enquanto, quanto com repita. Eu até observei isso aqui, ó, no comando escreva aqui, ó, tá bom? Esse é mais um exemplo. Vamos agora para um terceiro exemplo, então, dessa videoaula, né? Que para servir de exemplo lá para a execução da lista de exercício. Eu quero que ele some os números pares de 1 até 100, ou seja, quando o contador estiver valendo 1, ele não vai fazer o laço de repetição, ele não vai fazer a soma desse número. O contador está valendo 2, soma ele numa variável. Está valendo 3, não soma. Está valendo 4, soma ele na variável. Ou seja, 2 com 4 dá 6. São os 2 primeiros pares que eu tenho. Né? E assim ele vai só somando os números pares. Nos 2 exemplos anteriores, ele somava 100 vezes. Depois, no segundo exemplo, ele somava 1 mais 2 mais 3 mais 4, todos os números entre 1 e 100. Agora ele só vai somar os pares entre 1 e 100. No comando para, quando eu fiz isso na videoaula passada, eu iniciei ele de 2 porque é o primeiro número par, então vai de 2 até 100, certo? E aí, como o contador vai ficar valendo sempre número par, primeira vez ele vale 2, a segunda ele vale 4 e assim por diante. Por que 4? Porque eu estou somando 2 no passo. Fique claro, hein? Aqui eu estou indo de 2 até 100, de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, ele só vai pegar e somar esses números para mim. A cada valor do contador, que vai ser um número par, eu estou somando ele na variável res. Né? Como que eu fiz isso para o enquanto? Iniciei a variável aqui, que vai fazer a soma, que vai guardar a soma para mim com 0. O contador iniciou de 2, como foi aqui no comando para. Né? Logo em seguida, ele vai até quando? Até ele valer 100, ou seja, enquanto for menor ou igual a 100, faz o laço. Deu verdadeiro? É menor ou igual a 100? Entra no laço. Deu verdadeiro. Comando enquanto. Aí o que ele vai fazer? Exatamente o que estava sendo feito em cima no comando para, que era a soma do contador dos números pares na variável res. Contador, se o passo lá em cima era 2, né? Aí no comando par era 2, aqui ele continua sendo 2, por isso somando 2 no contador. Né? O passo aqui ele não soma 2 no contador, a mesma coisa aqui, eu estou somando 2 no contador, e aí ele vai mostrar o resultado. Como que eu faço isso então no comando repita? Mesma coisa, inicio as variáveis antes do laço, principalmente a variável que controla o laço de repetição, que é a variável contador, está aqui, ela aqui embaixo. Aqui o sentido do teste é contrário. Aqui é menor ou igual a 100, aqui maior que 100. Mudou. Trouxe esse teste condicional do início da estrutura para o final da estrutura no comando repita. Tá? E aí, a cada entrada aqui no laço de repetição, ele soma 2 no contador, para seguir a regra de só fazer a soma de pares na variável res. Né? Vamos ver quanto é que isso aqui dá agora, então. Vamos executar o programa. Olha lá, 2.550. Somando só os pares entre 2 e 100, eu vou ter o resultado para as 3 estruturas, 2.050. Tudo bem? Fazendo um outro exemplo aqui. Eu estou, então, no exemplo... Arquivo, abrir. Eu estava aqui nesse exemplo 3. Agora vamos pegar o exemplo 4. É o penúltimo exemplo que eu tenho agora para a gente terminar essa videoaulazinha rápido. Gente, agora eu estou somando os ímpares. O que muda do exemplo anterior para esse? Ao invés de começar de 2 até 100, ele começa de 1. Por quê? Porque o contador 1, o número 1, é o primeiro número ímpar da sequência entre 1 e 100. E como ele vai de 2 em 2, ele vai 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Cada número ímpar que o contador estiver valendo, eu pego esse número ímpar e somo na variável res. Ou seja, estou fazendo a somatória dos ímpares, usando a estrutura de repetição do comando para.
Agora, usando enquanto, iniciei o contador com 1, como eu tinha feito aqui em cima no comando para. O contador, enquanto for menor ou igual a 100, que ele vai até 100, né? Enquanto for menor ou igual a 100, ele vai fazer o quê? Somar o valor do contador, que são números ímpares, o primeiro valor é o 1, soma na variável res. Se eu somo 2, ele passa a ser 3. E aí ele vai entrar aqui de novo e vai testar. O contador é menor ou igual a 100? É, porque ele está valendo 3. Então, somo 3 também ao 1 anterior que eu já tinha, né? Passa a ser 4. E assim ele vai somando só os ímpares. Isso usando o comando enquanto. Como é que faço usando o comando repita? Usando o comando repita, o teste condicional vai para o final da estrutura, né? E aí uso o até aqui no final da estrutura. Não tem fim do repita. Lembra disso. No teste, no início da estrutura de repetição, é só o comando repita. Repita o quê? Isso que eu pus aqui dentro, ó, né? O que eu coloquei aqui dentro? Ele iniciou de 1, soma 1 na variável res. Soma mais 2 nela, passa a ser 3, a variável contador. É maior que 6 maior que 100 o contador? Não, ele está valendo 3 ainda. Então, soma 3 com um anterior que eu já tinha aqui de resultado da primeira soma que eu fiz. E assim ele vai. Rodando o programa, ó, olha só como é que vai ficar. 2.500, resultado com comando para, 2.500 resultado com comando enquanto e 2.500 também com comando repita. É a mesma coisa feita com cada uma das estruturas de repetição. É isso a lista de exercícios de vocês. Vocês vão pegar a lista de exercício uma vez e fazer ela com comando para, com comando enquanto e com comando repita. Só que tem um detalhe. Nas listas de exercício, eu quero um algoritmo só para o para, outro algoritmo só para o repita e outro algoritmo só para o enquanto. Eu não quero que faça assim como eu estou fazendo de exemplo aqui para vocês, não. Tá? Um algoritmo para cada um. São, na verdade, 3 listas de exercícios que vocês... 3 vezes a mesma lista de exercícios que vocês vão fazer. Tá? Por fim, eu quero então dar um exemplo agora aqui para vocês, como é que a gente vai fazer com o comando repita, ele fazer várias vezes a soma de vários números. Tinha dado esse exemplo usando o comando enquanto para vocês na videoaula lá, quando eu expliquei o comando enquanto. Então tá aqui, ó. Deseja iniciar a soma? Se eu respondo 1 que sim, aí o meu contador, né, eu faço o contador valer 1, né? Por quê? Porque eu criei uma mensagenzinha aqui, ó, para ele usar, ó, digite o primeiro número, digite o segundo número, só para o contador controlar isso. Mas o contador não controla mais esse laço de repetição. Quem controla é a resposta do usuário aqui, ó. Lembrem disso, hein? Não é mais contagem. O usuário está respondendo, eu quero continuar, e aí ele fica no looping aí até quando o usuário responder que não. Olha bem o que eu observei, até quando o usuário responder que não. Enquanto ele estiver respondendo que sim, olha o 1, sim. Enquanto ele estiver respondendo que 1, sim, ele vai ficar fazendo o laço. Né? O que ele faz a primeira vez? Como a variável contador está valendo 1, digite o primeiro número. Aí o usuário digita. Pega esse número e soma esse número na variável soma. Na variável soma. Soma, recebe, soma, mais o número que eu acabei de digitar aqui, ó. O primeiro número. O contador passa a ser 2, por quê? Porque quando ele entrar de novo no laço, ele vai pedir para mim o quê? Digite o segundo número. Isso se o usuário decidir. Se o usuário decidir. Como? Aí você vai perguntar para o usuário aqui, ó. Você quer continuar a fazer soma de números? O usuário vai responder ou 1 ou 2, né? Sim ou não. Se for sim, enquanto for sim, vai entrar no laço. E se for não, ele sai do laço. Quando o usuário respondeu 1 aqui, o contador era 2, porque eu já tinha somado ele aqui. Digito o segundo número, eu vou digitar esse segundo número e somar esse segundo número com o que eu já tinha na variável soma, que era o número, o primeiro número que eu já tinha digitado anteriormente. E assim ele vai. Vai chegar uma hora que o usuário chega e fala assim, olha, ele pergunta aqui dentro do laço, você quer continuar a somar? Ele responde 2. Resposta é igual a 2. Ele acha o fim do enquanto, volta aqui em cima e pergunta, e a resposta agora? Continua sendo 1, não é 2. Aí ele vai imprimir o resultado
que tem na variável soma, certo? Como que eu passo isso então para o repita, gente? Da mesma forma que eu fiz em cima. Da mesma forma. Eu pergunto aqui se ele quer iniciar o laço, certo? E aí, quero iniciar o laço. Se ele quer iniciar o laço, né, a primeira vez, sim, contador recebe 1. Gente, se o usuário responder que não nesse momento, perceba uma coisa estranha, do jeito que está esse algoritmo aqui, o que vai acontecer? Ele respondeu que não, hein? Não. Só que aqui, como eu havia falado para vocês, ele vai entrar executando o laço. E ele respondeu que não, e aí ele já vai pedir o primeiro número? Não, tá estranho. Tá estranho. Então, o que eu teria que fazer mesmo aqui? Eu tenho que escrever o comando C, né? Se a resposta do usuário for igual a 1, aí ele vai fazer isso aqui, né? Então, vai fazer isto, vai fazer a soma, vai somar 1 no contador para ele passar a ser 2 se ele quiser continuar o programa, né? Aí, vai perguntar se ele quer continuar somando, e aí o usuário vai responder, e aí eu vou dar um fim C aqui, né? Por quê? Eu não tinha feito isso. E aí o que ia acontecer? Se o usuário respondesse que 2, que ele não quer nem iniciar o programa, a variável resp ia valer 2. Não, não quero. O contador ia valer 1, e aí ele já ia executar esse trechinho, ó. Mas não, mas espera aí. Como eu coloquei agora aqui o teste condicional, se ele responder que 2 que ele não quer, ele vai testar aqui. Resposta é igual a 1? Não, é 2. É 2. O usuário respondeu supondo 2. Vai vir para cá para o fim C, e aí ele executa a próxima linha depois, que é esse outro teste. Aí ele pergunta, ué, e a resposta aí? É 1 ou é 2? É 2. Se é 2, ele passa para cá e vai responder que a soma é 0. E, aliás, uma coisa importante, hein? Aqui, olha, seria muito importante, e é importante, tanto é que eu vou fazer, eu vou criar a variável, vou inicializar a variável soma com 0, porque senão ele vai continuar a soma anterior aqui, ó, tá? A soma, eu já vinha somando os números lá, senão ele vai fazer errado aqui para mim, né? Então, veja bem, iniciei a soma com 0. Vamos começar a contar agora com o comando repita, certo? Vários números usando o comando repita agora, tá? E aí, ele pergunta para o usuário, então, a primeira vez, você quer iniciar? Quero. 1, né? 1. A variável resp está valendo 1. Soma recebeu 0, contador recebeu 1, e aí ele testa aqui, ó. Resp é 1? É. Aí sim, ele pode fazer isso aqui, ó. Pedir para o usuário digitar o primeiro número. O usuário vai digitar. Esse número primeiro que ele digitou vai somar na variável soma. A soma era 0 inicialmente, vamos supor que o usuário digitou o número 1, passa a ser 1. Aí, soma 1 no contador, 2. Por quê? Porque se ele entrar de novo aqui, ele vai ter que aparecer, ó, digite o segundo número, né? Então, ele já preparou para a próxima vez que ele entrar no laço, se for entrar, se o usuário quiser entrar, para essa mensagem sair legalzinha aí. Digite o segundo número, né? E aí ele pergunta, você quer continuar somando? Sim ou não? Se ele responder que não, ele vai testar aqui, ó, que ele vai sair do teste condicional, e aí ele testa aqui, ó, resp é igual a 2, aí ele para o laço e mostra o resultado da soma para mim. Rodando o programa, vamos ver aqui o funcionamento. Vamos rodar. Rodou. Quer iniciar? Olha bem, sim. Vamos pôr aqui essa tela bem aqui no início, ó. Quero iniciar. Isso aqui é com comando enquanto, tá? Então vamos lá, digita o primeiro número, 2. Quer continuar? Sim, quero continuar. Então vamos somar o número 3. Agora, Enter. Quer continuar? Vou falar que não, o resultado tem que ser 5. Vou dar Enter, ó. 5. Agora eu estou iniciando a soma com o comando repita, esse trechinho aqui de baixo, aqui, ó, que a gente fez agora. Quer iniciar a soma? Sim. Deixa eu só maximizar essa tela, senão ele fica parecendo estranho aí pra gente, ó.
Você quer iniciar a soma? Eu respondi que sim. Então digita o primeiro número. Vou digitar de novo, número 2, porque ele vai ter que dar 5 para mim, senão tem alguma coisa errada. 1. Quer continuar? Quero. Vamos colocar agora o número 3 de novo, ó. Aí ele vai perguntar, você quer continuar? Vou falar que não, que tem que dar esse mesmo número 5 aqui, ó. 2, não quero. 5, resultado. E aí, ele para o programa. Por quê? Porque eu não quero mais continuar somando números. Esse primeiro trecho aqui, ó, eu fiz usando o comando enquanto. Esse segundo trecho aqui de baixo, ó, foi feito usando o comando repita. Tá aqui, ó, comando repita. Tudo bem? Espero que tenham entendido, então, esse exemplo de algoritmos, estes exemplos, né, de algoritmos utilizando comando repita. E desta forma, a gente termina a matéria do segundo bimestre, que eram basicamente o uso desses três comandos de estrutura de repetição. Tudo bem, gente? Bons estudos, façam as listas de exercícios e se preparem para a gente começar a fazer quando retornar das aulas, virtualmente ou presencial mesmo, para a gente fazer alguns exercícios aí na prática, tá bom? Bons estudos, boa sorte aí para vocês, fico à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Um abraço.